E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no último vídeo a gente realizou a construção do nosso Leaderboard Manager. Hoje eu acho que será a última aula referente a classificações, tabela de classificações da Steam, e depois a gente vai partir para os achievements, beleza? Mas antes da gente finalizar ela, eu preciso passar para vocês como que a gente, por exemplo, pode implementar o avatar na nossa tabela de classificação. A gente fez isso, tem pessoas que fizeram isso, mas conseguiram colocar o avatar da pessoa que está logada. A ideia não é essa, a ideia é pegar o avatar daqueles usuários da nossa tabela de classificação e colocar aqueles avatares daquelas pessoas junto com o nome. No último vídeo eu mostrei para vocês um rank item que possui um elemento Game Object de imagem. Então a gente vai usar aquele elemento para colocar o avatar do usuário que está logado. Eu mostrei isso no último vídeo para vocês, beleza? Então, antes de mais nada, eu vou criar um fórum de discussões ou dúvidas lá no nosso Moodle, e aí vocês perguntem lá o que vocês tiverem de dúvida, beleza? E eu vou também deixar uma tarefinha para que vocês possam publicar o ranking de vocês com o avatar, beleza? E aí, antes da gente implementar esse método para pegar o avatar, vou mostrar outra técnica que normalmente eu realizo para desenvolver classes dentro de algum projeto. Normalmente eu faço um mapa mental. E o que é um mapa mental? Normalmente, mapa mental é você pegar os conceitos e fazer como se fosse um fluxo, uma trajetória do objetivo que você quer e do que você tem em mãos. Então, eu vou fazer com vocês um mapa mental bem simples para a gente chegar ao objetivo, que é implementar o avatar no ranking, né? Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente identificar qual é o nosso Game Object que vai ser utilizado para mostrar esse avatar. Então a gente tem o UImage, né? User Interface Image, que é um tipo de Game Object, ou seja, um conjunto lá de componentes, onde ele irá apresentar o avatar do jogador no ranking, né? No prefab que a gente fez, que é o rank item. Então é ele que vai mostrar isso. Mas como que eu posso alterar essas informações do meu rank item, né? Ou do meu UImage, né? UImage. Então todo UImage possui um atributo chamado Sprite, né? E ele é uma instância da classe Sprite. Essa Sprite é o que o UImage vai mostrar, né? É exatamente o que ele vai mostrar. Então, se eu quiser alterar conforme o rank item é criado, alterar a imagem ou avatar, eu preciso alterar essa propriedade de sprite dentro do Game Object UImage, beleza? Só que todo sprite ele é criado a partir de uma textura 2D, que por sua vez uma textura 2D ela é criada usando um rect e um ponto pivô e mais essa textura 2D, beleza? Que uma textura 2D pode ser criada de diversas maneiras, mas uma mais utilizada é os bytes, onde é um vetor, onde cada posição desse vetor representa o pixel da imagem. Então a gente tem, por exemplo, um vetor de bytes que contém uma imagem RGBA ou uma imagem branco e preto. Enfim, a gente possui diversos formatos de imagem. O padrão é o RGBA, onde a gente tem as três cores básicas, vermelho, green, né, red, green, blue, ou seja, vermelho, verde e azul, e o A que seria a transparência daquela imagem. Então, olha o caminho que a gente tem que fazer. Se a gente quiser fazer com que lá no meu ranking item, que tem uma image, apareça o avatar, eu preciso passar para essa image um sprite. Só que esse sprite ele é criado baseado numa textura 2D. Só que essa textura 2D é criado baseado em um vetor de bytes. Então, pensando nisso, a gente vai lá para a documentação da Steamworks
e a gente verifica que a Steamworks possui 3 métodos para construir esse vetor de bytes que a gente precisa. Ela possui 3 métodos. O primeiro método é o SteamFriends.getMediumFriendAvatar. Esse método, ele pega um inteiro, ou seja, ele não pega a imagem propriamente dito, ele pega um inteiro que representa a imagem do avatar do jogador. Não ligue para o nome SteamFriends, tá? Porque aqui o SteamFriends está trabalhando mais como... porque é dentro da biblioteca SteamFriends que tem esse método, dentro da classe SteamFriends que tem esse método, mas o SteamFriends aqui não é porque você só vai pegar avatar dos seus amigos. Na documentação, eu vou deixar o link para a documentação desses métodos. Na documentação do getMediumFriendAvatar, possui uma explicação de que quando você pega o getMedium ou getLarge ou getSmallFriendAvatar, você está pegando o avatar de amigos seus ou de jogadores que foram baixados na tabela de classificação, então ele foi cacheado a essa imagem, ou de outras, por exemplo, lobby, então ele também pega o avatar dessa galera, mesmo que não sejam seus amigos. Então esse método SteamFriends, esse método getMediumFriendAvatar serve para pegar essa informação, beleza? Uma vez que a gente pegou esse avatar, a gente vai ter um inteiro. Esse inteiro representa a foto dentro da Steam, né? É como se fosse um handle da foto. Daí a gente precisa de 2 informações: a largura e a altura dessa foto. Então por isso que a gente faz o getImageSize para pegar a largura e a altura dessa foto. E também tem o método do getImageRGBA. Aí esse vai me dar o vetor de bytes da textura 2D. Então, com a largura e a altura do getImageSize e com o vetor de bytes, a gente consegue criar uma textura 2D. Criando uma textura 2D, a gente consegue criar um sprite a partir dessa textura 2D. Criando esse sprite, a gente consegue passar para o nosso UImage a referência desse sprite para que ele possa mostrar na tela. Então, partindo desses 3 métodos da Steam, a gente cria o bytes, cria a textura 2D, cria o sprite e referencia na UImage. E aí o nosso Unity faz o papel de atualizar a tela, fazer um update e mostrar esse avatar no nosso rank item. Beleza? Beleza, a gente falou aqui bastante de teoria, vamos para a prática. Então, nos vemos lá. Então vamos lá para a mão na massa, né? Antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês o que eu vou deixar como Unity Package aí para vocês, tá? Importar no projeto. Então, antes de programar, por favor, baixe o Unity Package, que vai estar na descrição do vídeo no YouTube e no Moodle, tá? Então, o que eu vou passar para vocês é esse rank item modificado, porque o último rank item de vocês, vou carregar ele aqui para mostrar para vocês no Content. Opa! O último rank item que eu passei para vocês não tinha essa imagem, tá? Então agora ela tem esse avatar aqui. Além disso, eu também vou passar para vocês o código rank item, né? A classe rank item, o script, sem ainda estar implementado o que a gente vai fazer agora, tá? Nessa aula. E ele tem esse atributo aqui que recebe essa imagem, né? Se a gente clicar aqui do lado, vai ver que tem esse avatar imagem, que é o IMG, né? Que é o image, né? Que representa. E lembra que eu te falei lá, ó, falei para vocês que tem o source image, que é um sprite. Então a gente passa aqui, ó, nessa source image, o sprite que a gente quer que ele tenha, né? E aí, no nosso mapa mental, como eu mostrei para vocês, a gente vai gerar esse sprite usando textura 2D, que vai usar os métodos da Steam, tá? E aí, eu vou passar para vocês esse prefab e também o script vazio, beleza? E aí a gente vai começar a desenvolver em cima disso. Então, o primeiro passo, né, a gente, como eu falei para vocês, é a gente começar a pensar aonde que a gente vai usar esse método de pegar o avatar.
Bom, a gente vai usar no rank item. É lá para cada rank, quando eu preencho, né, as informações daquele rank item, usando aquele método fill, eu vou gerar esse avatar e fazer esse avatar aparecer. Beleza. Mas quem que é responsável por comunicar com a Steam não é o rank item, é o leaderboard manager, né? Já que a gente discutiu bastante isso, que é ele que gerencia e pega esse avatar, por exemplo. O problema é que esse método de pegar o avatar que a gente vai criar, ele não é só usado no leaderboard, mas por enquanto a gente vai usar só no leaderboard manager, então a gente vai implementar nele, beleza? E aí vai aparecer uma palavrinha nova para vocês. Então estou aqui abrindo o meu leaderboard manager, eu espero que o code já esteja abrindo, beleza? Abriu, eu vou dar aqui maximizar a tela e tá lá, né? O nosso leaderboard manager todo bonitão, parou, aí, obrigado. Todo bonitão, faz o download, acha e tal. Então eu vou criar dois métodos aqui. Na verdade eu vou criar um método primeiro, depois eu explico porque eu falei dois. Vou criar um método chamado getAvatar. Ele recebe o Steam ID da pessoa. Baseado nesse Steam ID eu consigo pegar o avatar dela, beleza? Então a gente vai criar um método aqui embaixo. No final de tudo, vai criar um método chamado, ele é público, né? E ele retorna textura 2D. Então a gente vai fazer um método que vai retornar uma textura 2D. Por que uma textura 2D? Porque a gente vai usar todas as funções da Steam para pegar o byte, gerar a textura 2D, e aí quem for usar esse método vai receber uma textura 2D que pode ou colocar num sprite, ou colocar guardar essa informação numa cache, enfim, a gente vai utilizar essa estratégia de retornar uma textura 2D, beleza? E aí a gente vai chamar de getAvatar. Só que aí vem um porém. Esse método, ele é um método que, se a gente parar para pensar, que ele independe do estado atual do meu leaderboard manager. Eu não preciso ter um handle do meu leaderboard. Eu não preciso ter nenhum método de ordenação ou display type. Eu não preciso de um call result. Então ele é independente da classe, da instância do objeto. Ele é dependente da classe, mas é independente da instância do objeto. Então esse método a gente vai fazer um método chamado static, né? Um public static método, que é um método onde a gente pode utilizar sem criar uma instância do leaderboard manager. A gente, para chamar esse método, é só falar leaderboardmanager.getAvatar. Então a gente fica mais tranquilo com isso. A gente não precisa criar uma instância do leaderboard manager para então utilizar o getAvatar. A gente utiliza sem criar uma instância do mesmo. E aí ele recebe um cSteam_id. Então eu vou colocar aqui como Steam ID, porque essa informação é necessária, porque é baseada nessa informação que a gente vai realizar a busca do avatar no sistema da Steam. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a imagem, né? Pegar o handle da imagem, que é o inteiro. Então o que a gente vai fazer é guardar esse handle dessa imagem no inteiro chamado img handle, beleza? E aí a gente executa getFriend medium friend avatar, desculpa. E aí a gente passa o Steam ID dessa pessoa para poder pegar esse avatar. Essa função me retorna inteiro. Observem que essa função é uma função da Steam, mas ela não é assíncrona. Isso quer dizer que ela não precisa de callback, não precisa de call result, de nada. Eu só preciso passar para ela o Steam ID e ela me retorna inteiro. Dentro da documentação, ela me fala que essa imagem, essa função retorna 0 se não encontrou essa imagem do avatar. Então a gente vai fazer essa pergunta.
IMG_handle é igual a zero? Bom, se isso aqui for verdade, quer dizer que a imagem não existe, a gente retorna uma textura 2D vazia do tamanho de 64 por 64. Então, return new texture 2D. A textura 2D precisa da altura, da largura, da altura, do formato e dessa texture creation coisa, ou ele pode ser a altura, a largura, a altura, graphics format, ou, vamos ver, ou esse int mip count, booleano, ou outro formato que é booleano e booleano, e a gente vai utilizar esse formato aqui para criar a textura. Então vamos colocar largura 64, altura 64 pixels, formato. E aí a gente precisa do texture format.rgba 32 bits, o inteiro. Não, a gente vai usar o booleano, né? Então a gente vai usar true e false. Mas isso aqui, essas duas outras informações, elas não é importante por enquanto, tá? Porque aqui a gente está retornando uma textura vazia, não tem nada dentro dela. Beleza, então a gente já fez o primeiro return aí, é o primeiro caso, se a ImageHandle é igual a zero. Próximo passo, se ele não for igual a zero, aí a gente vai pegar o tamanho dessa imagem. Então a gente vai fazer o seguinte, o tamanho, ela retorna em duas partes. Ela retorna, na verdade o tamanho, como ela vai me dar duas informações, ela utiliza a ideia de out, né, da variável out. Então a gente vai fazer o seguinte, string utus, né, utus.getImageSize, e aí ele recebe o seguinte, o inteiro que representa a imagem, então é o IMG_handle. Ela recebe dois inteiros não sinalizados, ou seja, unsigned. Por isso que eu criei com o int lá. Então é out w e out h. Pronto. Nisso aqui, essa função getImageSize vai preencher o valor do w e o valor do h, fazendo com que eu tenha já o valor da largura e altura da minha imagem. Bacana, né? E aí o último passo agora é pegar a imagem propriamente dita, ou seja, o vetor de bytes. Mas para isso eu vou precisar também criar um vetor aqui, byte. Isso, um vetor de bytes, onde eu vou chamar de ImageBytes. Só que ele é um vetor e eu preciso inicializar ele. Então, byte e passar para ele o tamanho da imagem. Então, deixa eu colocar, em vez de colocar aqui, eu preciso passar a quantidade de tamanho que eu vou ter. Por padrão, e está na documentação da Steam, a imagem, ou seja, o tamanho desse vetor de bytes que a Steam vai preencher com o avatar do usuário é um vetor onde o tamanho dele é w vezes h, ou seja, altura vezes largura, vezes 4 vezes size of do char. Está na documentação da Steam, é só dar uma olhada lá, beleza? Então, aqui eu fiz o vetor que vai receber os pixels do avatar. Então, eu vou fazer o seguinte, string utus, ponto, aí eu tenho aqui o getImageRGBA. E aí ele pede o ImageHandle, pede o vetor que eu vou inserir e ele pede o int-buffer_size, onde eu vou passar para ele essa continha w vezes h vezes 4 vezes size of char. Eu posso fazer isso ou simplesmente eu posso fazer um ImageBytes.length. Por quê? Porque eu já criei esse meu vetor de byte com o tamanho exato que eu preciso ter. E aí eu passo para ele ImageBytes e ImageBytes.length. Aí acabou.
Isso aqui vai me retornar um inteiro. Se eu dar uma olhada aqui na documentação da própria implementação, está escrito aqui, ó, retorna verdadeiro se a imagem existe e se o buffer foi preenchido com sucesso. No caso, se não retornar com isso, ele retorna falso. Então a gente vai fazer um if aqui só para ter certeza se ele retornou certinho. Beleza? Ok, agora eu tenho um byte, a imagem, eu tenho o tamanho da imagem, eu tenho tudo. Eu só agora preciso criar a minha textura 2D. Então eu vou dar um return new. Return não. Primeiro eu vou criar a textura 2D, depois eu vou dar o return. Textura 2D avatar é igual a new texture 2D. Passo para ele o tamanho WH, que já temos lá, só que eles é um inteiro não sinalizado, então eu preciso fazer um cast aqui, tá? Mas não tem problema não. O formato, eu vou passar texture format.rgba e aqui eu vou passar true, false, igual o de cima. Mas agora eu criei criei agora uma textura 2D vazia, mas agora eu preciso preencher essa textura 2D com esses bytes que eu passei para vocês, que o Steam me passou. Então para isso eu vou fazer avatar.load how texture data e ele recebe um vetor de bytes. Então vou só passar aqui image bytes. Ponto e vírgula, acabou. Ainda não acabou porque eu preciso fazer com que o meu avatar ele aplique essas novas informações, ou seja, essa textura 2D de fato aplique essas novas informações que do load how texture data. Beleza? Tranquilo? Tá. E aí eu dou um return avatar. Se não caiu nenhum desses casos aqui, eu vou retornar a mesma coisa que eu retornei aqui em cima. Porque eu vou retornar uma textura vazia. O que isso quer dizer? Que o image handle foi diferente de 0 e que o getImageRGBA foi igual a 0, foi diferente de 0, mas esse aqui deu false e caiu aqui, nesse caso. Então o que a gente pode fazer? Em vez de fazer tudo isso, a gente pode fazer isso aqui, ó. Se o image handle é diferente de 0, certo? Então, se o image handle é diferente de 0, eu caio nesse caso aqui. Né? Se é diferente de 0 e o Steam getImageRGBA deu certo, né? Deu tudo ok, ele entra aqui. Se não, ele cai nesse return aqui com o texture 2D vazio. Beleza? Mas é isso aí, gente. O método de pegar o avatar está pronto. E aí a gente vai lá para o rank item já arrumar o que precisa ser arrumado. Só conferindo, tá tudo ok, né? Eu pego o image handle, pego o image size, verifico se esse aqui existe, se esse aqui está ok, se esse aqui está ok. Carrego essa informação que a Steam me passou, aplico e retorno esse avatar. Então vamos lá no nosso rank item para ver como que a gente pode fazer isso. Beleza? Vamos lá no rank item. Aqui, rank item. Então no nosso rank item, a gente tem esse fio onde ele pega o nome do jogador, o texto, papapá, e altera. É nesse rank item que a gente vai mexer com essa nossa imagem, que é o avatar image aqui. Beleza? Então o primeiro passo é a gente pegar a texture 2D. Usando o método getAvatar do Leaderboard Manager. Então, texture 2D avatar igual a Leaderboard Manager ponto getAvatar, passando para ele quem? O this.steamID. Correto? Ele vai me retornar uma textura 2D. Agora, com essa textura 2D, eu preciso criar o meu sprite para vincular ao avatar image. Então, avatar image.sprite recebe o quem?
um new sprite com as... Opa, não é um new sprite, né? Porque não existe new sprite, existe só o sprite.create. E ele recebe aqui, ó, uma textura, um pivô. Ele tem várias formas de criar um novo sprite. Vamos pegar a menor possível aqui. Essa aqui. Recebe uma textura, um rect e o pivô. Então a gente vai fazer o seguinte: criar a nossa textura, passando para ele a nossa textura que a gente pegou, que é o avatar, passando para ele um rect, só que aí o new rect a gente vai ter que criar um novo rect, passando para esse novo rect o float xy, float largura e altura. Ou a gente passa um posicionamento ou passa um source. Então a gente vai usar esse criador aqui, passando para ele o float 0, que é o início, 0, e o final, que é a largura e a altura dele. A largura a gente vai pegar avatar.get .width e avatar.height, certo? Beleza. E por último a gente precisa passar um vector. Então vector com as posições. Eu vou passar 0.5 e 0.5. Ponto e vírgula. Deixa eu ver se isso aqui está ok. O vector não aceita isso. Ou esse, ou float x, float y. Eu estou passando para você o float. Não pode passar um double. Tá bom, coloca um F aqui para ele ficar bonzinho. Beleza, então agora eu criei um avatar, criei um sprite passando esse textura 2D, criando esse retângulo para que o sprite a textura 2D seja aplicado a esse retângulo, e passei para ele aonde vai estar o pivô, ou seja, o pivô de aumentar ou diminuir, esse sprite vai estar no meio, mas a gente não vai utilizar ele, mas é porque é obrigatório passar para criar o rank item, tá? Beleza, fiz isso, vamos lá para o nosso Unity testar a nossa implementação. Eu espero que não dê nenhum problema. A Unity demora um pouquinho para atualizar os scripts, papapá. Deixa eu deletar esse rank item, porque a gente vai criar em tempo de execução. Ok. E vamos lá. E olha lá a imagem. Ou seja, apareceu a imagem, mas tem um problema. Observem essa imagem aqui. Agora a gente vai olhar para o meu Steam, qual é o meu avatar. Se a Steam carregar. Está carregando. Olha só. Meu perfil. O vermelho tá aqui, essa árvore tá aqui em cima. Vou voltar lá pro Unity para vocês darem uma olhada. O vermelho da árvore tá aqui embaixo. Estranho, né? Ele tá de ponta cabeça. E a gente fez tudo que a documentação da Steam fala. Então, isso é um problema. A Steam me dá um byte invertido. Um vetor de bytes invertido, ou seja, de ponta cabeça a imagem. Então é por isso que eu falei que a gente iria criar dois métodos para fazer essa ideia do avatar. E a gente vai precisar voltar lá para o Leaderboard Manager para criar esse outro método. Porque a gente vai precisar virar esse avatar. Eu sei, é chato, mas a gente vai ter que criar um método estático para poder flipar, né? Ou desvirar o nosso elemento aqui, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vai criar isso, public static, que vai me retornar também uma textura 2D invertida, e eu vou chamar de flip avatar, porque ele vai flipar o avatar. Ele recebe uma textura 2D como chamado de original, beleza? E ele vai retornar essa textura 2D virada.
Detalhe, a textura 2D, a gente consegue setar o pixel de uma textura 2D e pegar o pixel de uma textura 2D. Então a gente consegue pegar o pixel de um ponto da imagem original e colocar esse pixel em outro ponto da imagem virada, né? Flipada. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode passar linha por linha, coluna por coluna e flipar, ou seja, o último pixel da original vai ser o primeiro pixel da flipada, né, daquela coluna. Então, para cada coluna a gente vai fazer isso aqui, ó, preencher dessa maneira. A gente vai pegar o último e colocar como primeiro, ou ao contrário, né? A gente vai pegar o primeiro aqui, colocar como último e ir subindo na flipada, beleza? Para isso a gente precisa declarar algumas variáveis, que eu vou deixar aqui como int width, ou só w, que a gente vai pegar do original, ponto width. A gente vai pegar o int h e colocar aqui original.height. E isso aqui é um probleminha de vetor, tá, gente? Não é nada muito uau, muito louco, né? É um probleminha só de vetor. E aí a gente vai fazer um for int i igual a 0 e menor que quem? Que o original width e fazer i mais mais. Opa, i mais mais. O que esse cara aqui está representando? Ele está representando eu andando nas colunas da minha textura. Mas antes eu vou criar aqui uma textura também, né? 2D, avatar flip. Vou colocar como new texture 2D, passar para ele o WH. O formato dele é texture format.rgba32. Eu vou colocar como true e false. Beleza? Ok. E vou fazer aqui outro for, que é agora as linhas. Então, eu vou fazer com o J menor que original.height, ou pode ser o H e tal, e J mais mais. Tranquilo? E aí eu vou fazer o seguinte, o avatar flip, ele vai setar o pixel em que posição? Ele recebe o inteiro, o X e o color. O color eu vou fazer um get pixel do original. Então ele vai colocar no I, só que não vai ser no J. Vai ser, muito bom essa conta, vai ser H menos J menos 1. Porque eu vou pegar quem? O original get pixel do IJ. O que eu estou fazendo aqui é pegar o IJ, então estou andando assim na minha imagem, estou andando assim, de cima para baixo na minha imagem original, e estou colocando esse pixel que eu estou pegando assim na vertical, estou colocando na minha imagem flipada de cima ou de baixo para cima. Observe que eu estou pegando, vamos supor que é 64 a altura, então é 64 menos o J, que ele vai aumentando, né? Menos J, menos 1. Então eu vou, inicialmente o J é 0, então é 64, menos 1 é 63, que é a última posição da altura da minha imagem flipada. E eu estou pegando da posição 0 da minha original. Então basicamente eu estou virando a imagem, beleza? Aí, depois de tudo isso, eu faço o seguinte, eu faço avatar flip.apply, abre e fecha o parênteses, e return avatar flip. Ok, então fiz isso, mas aqui eu ainda não arrumei para chamar o método de flipar. Então vou fazer o leaderboard flip avatar, passo para ele o avatar.
Fechou. Agora vamos testar novamente. Vamos lá para o nosso Unity Hub, nosso Unity, e ver se o avatar vem virado. Espero que dê certo. Vamos dar uma olhada e... Tadã! Tá lá. Tá virado. O avatar está virado para cima e está correto. Mas, professor, esse usuário é o mesmo usuário que está logado. Será que comigo vai dar certo? Vai. Pode ficar tranquilo. Porque esse get, entrando aqui no site da Steam, a gente encontra a documentação desse get manage frame de avatar. Então, aqui tem uma nota, né? Que ele pega... Você pode passar um Steam ID para ele, para você pegar o avatar de algum usuário. Ele fala, funciona apenas para usuários que o usuário local conhece sobre. Ele automaticamente conhece sobre seus amigos, pessoas no leaderboard que ele buscou, que é o nosso caso, ou pessoas que estão na mesma fonte que ele, no mesmo lugar que ele, por exemplo, Steam Group, Chat Room, Lobby ou servidor de jogo. Ele não conhece sobre... se ele não conhece sobre alguém ou sobre essas pessoas, você deve primeiro chamar o método Request User Information para fazer o cache local do avatar daquele usuário específico. Beleza? Então pensando nisso, que esse método funciona. Por que ele funciona dessa maneira? Porque a gente fez, antes disso, uma busca por um leaderboard, e no momento que a gente fez esse leaderboard, fez o download dessas informações, a gente, de alguma maneira, o Steam já colocou essas informações desse pessoal. Bom, por hoje é só. A gente conseguiu, então, criar o nosso leaderboard completo. A gente faz o upload de pontuação, e além de fazer o upload de pontuação, a gente consegue buscar essa informação e ainda colocar o avatar na nossa tabela. E tudo isso usando uma classe chamada Leaderboard Manager, que gerencia esse leaderboard ou qualquer outro leaderboard que a gente configurar para que ele gerencie de maneira separada e de maneira unificada, né? A gente só simplesmente coloca ele como componente, pega o componente e utiliza os métodos de download ou de upload do mesmo. Beleza? Então, fica para a próxima a nossa questão de achievements e de estatísticas. Como eu falei para vocês em uns 2 vídeos atrás, a Steam permite eu colocar os usuários. Então eu vou pedir que vocês me enviem por WhatsApp ou no fórum o usuário de vocês da Steam, para que eu possa colocar como desenvolvedores do nosso jogo que eu criei lá na Steamworks. Beleza? Então curte aí, compartilha, comenta, e qualquer dúvida é só entrar lá no fórum do Moodle ou mandar o WhatsApp para mim. Valeu, até a próxima! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not